Odd Even Sort, Flash, Intro Sort, Library Sort, Patient Sort, Tree Sort, Strand, Baked Sort, Bucket, Board Sort, Counting, Pigeonhole, e aí uma infinidade de nomes de métodos, e todo dia alguém está criando aí algum método novo. Se você tiver acesso às bibliotecas do I30 da ACM, você pode ir lá consultar, ou mesmo vai na internet e procura na Wikipedia ou em outra fonte qualquer, procura aí que muitos desses métodos estão lá descritos e implementados. Um exercício inicial para você desopilar. Lembra que o Merge Sort utiliza duas listas concatenadas, quer dizer, concatenadas não é concatenadas, lembre-se que o Merge Sort utiliza duas listas intercaladas. Então, pegue duas listas não ordenadas, A e B, e faça um programa que crie uma lista C que ao mesmo tempo ordene e intercale as duas listas, na forma iterativa, nada de utilizar recursividade. Isso é um exercício que pode cair na prova. Então, vamos lá. Fica para vocês fazerem essa aí. Você já tem conhecimento para isso. Bom, quando nós rodamos aqui o Quicksort, nós verificamos o tempo que ele levava para fazer isso. Isso significa que eu estou fazendo algum tipo de análise do algoritmo. Estou analisando o tempo que ele está levando nessa máquina, nessas condições específicas. Então, a análise de algoritmos é uma área de estudo da ciência da computação, cujo objetivo é determinar quanto espaço de memória será necessário para a execução de um algoritmo e quanto tempo o mesmo levará para ser executado. Esses dois valores, espaço, memória e tempo, são medidos em forma de complexidade. Então, a palavra que se usa para medir isso aí, são as métricas relacionadas ao tamanho da entrada, são a complexidade. Normalmente, esses valores são dados em função do tamanho da entrada. Então, se nós temos o tamanho da lista, nós podemos saber uma aproximação estimativa do tempo que vai levar isso. Bom, a complexidade de tempo tem a ver com o número de passos do algoritmo, que é proporcional ao tempo. Quer dizer, quanto maior o número de passos que o algoritmo vai executar, mais tempo ele vai demorar para solucionar um problema. Considerando que um passo, uma operação do computador é feita em tempo conhecido, uma operação de soma, uma operação de multiplicação ou um swap, um deslocamento é feito em tempo conhecido, quer dizer, o computador, esse tempo pode ser medido. Então, se você souber o número de passos do algoritmo, você poderá ter uma estimativa do tempo que ele leva para ser executado. Bom, e a complexidade de espaço, que é o número de unidades de memória que você precisaria para executar, ou algo em torno disso. Existem notações, notações, temos assim, técnicas que você utiliza e que representa isso através de notações. Uma delas é a notação Big O, uma notação que você usa para falar da complexidade dos seus algoritmos. Existem outras, como a notação ômega, Big Ômega, não sei o que, teta, etc, etc. Na notação Big O, por exemplo, nós dizemos que o número de passos para executar uma pesquisa binária é proporcional ao logaritmo do comprimento da lista de entrada. Na notação Big O, obviamente, dizemos que sua complexidade de tempo, ou seja, é da ordem de log de n. Então essa é a forma como eu digo que o tempo que eu vou executar o meu algoritmo, no caso na pesquisa binária, ela é proporcional ao log do tamanho da entrada. Então, isso, a notação Big O diz isso. Existem técnicas para você calcular isso aí. Bom, isso aí faz parte da disciplina análise de algoritmos, que não é nosso caso aqui. Nosso caso é apenas estudar como fazer os algoritmos. E outra disciplina, mais na frente, vocês verão como fazer a análise dos algoritmos. Mas, como assim, informação inicial, curiosidade, nós temos aí as estimativas dos principais algoritmos de sorte, de ordenamento. Então vocês veem que os piores são aqueles que são da ordem de n a 2, quer dizer, então, eles aumentam exponencialmente. Se você tiver uma entrada de 2 elementos, o tempo é proporcional a 4, mas se você tiver 10 elementos, isso aí vai ser proporcional a 100. Se você tiver 1000 elementos, vai ser proporcional a 1 milhão. Então isso é exponencial, isso cresce exponencialmente. Então isso vai dando um tempo muito grande. A partir de um certo tamanho de amostra, é inviável usar, por exemplo, o Bubble Sort, o Selection ou o Insertion Sort. Os três são algoritmos ruins. Outros algoritmos são melhores. Então você tem aqui como pesquisa binária, o Vip Sort, o Quicksort. O Quicksort está aqui, vocês viram que ele
as horas, apenas no pior caso é que ele dá exponencial, mas dizem os autores que é mais fácil cair um raio na sua cabeça do que você encontrar o problema em que vai ter o pior caso. Os casos são a forma como os elementos iniciais são arranjados. Então, por exemplo, no algoritmo de inserção, o pior caso é quando os elementos estão totalmente na ordem inversa, que é exatamente essa forma que a gente fez, o último teste que a gente fez com o Quicksort, a gente pegou os elementos todos na ordem inversa. Então esse é o pior caso para o algoritmo de inserção. Então para cada caso tem uma forma aí de algoritmo do pior caso, né? Então o melhor caso é quando só falta um elemento para ordenar. Pronto, esse é o melhor caso. O pior caso tem variantes de acordo com o algoritmo. E esses números aí dessa coluna aqui representam, né, para o caso médio, né, para a média dos casos aí, que são números gerados aleatoriamente. Então, para números gerados aleatoriamente, você tem essa média aqui de complexidade. Bom, agora um exercício de fixação final seria você implementar o seguinte algoritmo. Primeiro, crie 3 ou mais funções, uma para cada método de ordenamento que você deseja testar. Pode ser bolha, kick, shell, sort, inserção, qualquer 3 ou 4 métodos que você queira testar. A seguir você repita para o igual a, por exemplo, 500, 100, 500, 1000, 1500, essa série de números aqui. Isso aqui vai representar o tamanho da minha amostra, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou gerar uma série de lista de números aleatórios do tamanho i, né? Ou seja, o i hora 100, hora 500, hora 1000. Okay? Depois eu vou pegar e ordenar essa série gerada no passo 2.1, chamando as funções que você criou aqui no passo 1. Então eu vou para cada tamanho de série, eu gero uma série aleatória, ordeno cada uma delas por um desses métodos e guardo os tempos. Os tempos usados para cada operação de ordenamento. Quando eu terminar tudo isso, eu crio uma tabela conforme esse modelo abaixo. Eu vou colocando aqui o tamanho da amostra, na primeira coluna. Na segunda coluna eu coloco o método A, na terceira coluna eu coloco o método B, na terceira coluna eu coloco o método C, o método D, e coloco aqui, nesses índices aqui, exatamente os tempos que eu obtive em cada um deles. Então o TX e X são os tempos levados naquela operação e acabou. Bom, com os dados que você vai para essa tabela aqui, você pode também criar um gráfico XY, gráfico cartesiano, onde o eixo dos Y seja exatamente o tempo, né, que cada um desses algoritmos levou, e o eixo X seja o tamanho da amostra. Então o eixo Y é o tempo, o eixo X é o tamanho da amostra, e você vai fazer uma reta para o método A, uma reta para o método B, uma reta para o método C, uma reta para o método D, comparando. Você vai ver que uma reta vai fazer, vão ficar ligeiramente deslocadas umas em relação às outras. Cada uma delas vai ter uma figura diferente, uma representando uma linha reta, outra representando uma parábola, alguma coisa assim. Experimente, você vai ver que o resultado vai ser super interessante. E é isso aí. Acabamos a aula número 7 dentro do tempo.